Oi, pessoal. Essa aqui é a primeira aula do nosso mini curso de LaTeX. Eu sou o Caio, sou petiano, bolsista. E junto com o Matheus, a gente vai gravar essas aulas, né, do mini curso que a gente fez de LaTeX. E nesse primeiro vídeo, nessa primeira aula, o objetivo que eu quero é atingir é simplesmente introduzir vocês ao LaTeX. Mostrar o que que é o LaTeX, para que que a gente usa e como é que a gente usa essa ferramenta também, tá bom? Então, é, primeiro, o que que é o LaTeX? Ele é algumas coisas. Primeira coisa para a gente, matemático, ele é um programa que permite que a gente escreva matemática. Ele também é uma ferramenta que permite que a gente crie documentos que são mais profissionais, entre aspas, porque eles têm uma formatação mais bonita, assim, mais padronizada. E o LaTeX ele é baseado nessa ideia com essa sigla aí gigantesca, que em inglês significa what you see is what you mean, ou seja, o que você vê é o que você quis dizer, né, numa tradução literal. E o que que isso quer dizer na prática? Quer dizer que você, quando está escrevendo, só precisa focar no conteúdo do seu documento. Você não precisa escrever já pensando na formatação. O LaTeX, o programa, o compilador, ele cuida da maior parte da formatação do seu documento. Além disso, ao invés de você ter que ficar espaçando o texto, né, como eu falei da formatação, ao invés de você ter que ficar espaçando o texto na página, que nem você tem que fazer no Word, você pode simplesmente inserir o texto, só escrever o texto e o LaTeX cuida do resto da formatação. Eu vou falar isso várias vezes durante a apresentação em pontos diferentes para reforçar bastante essa ideia. E então, por que que a gente usa o LaTeX, né? Por que que alguém ia querer usar o LaTeX? Primeiro que o mundo todo usa para matemática, por exemplo, para escrever artigos, para escrever livros, físicos também, e outro tipo de publicação. Além, né, eu comentei sobre documentos que são visualmente bonitos. Além disso, o LaTeX permite que os usuários completem as partes mais complicadas da digitação. Tipo assim, o usuário pode personalizar muito o documento dele. Então, ele pode inserir texto matemático, pode criar índices, é muito fácil você criar índice no LaTeX. Você pode referenciar e criar bibliografia, também é fácil. E o LaTeX, ele mantém um layout padrão ao longo de todas as seções do seu documento. Então, você não tem que ficar manualmente alterando seção por seção para deixar tudo igual. E, né, uma das maiores vantagens do LaTeX é que ele é open source, em grande parte. Ou seja, você tem vários pacotes que outros usuários criaram que te permitem fazer mais coisas no LaTeX. Então, por causa disso, né, por causa da quantidade enorme de pacotes open source que tem na internet, as possibilidades com o LaTeX são virtualmente ilimitadas. Então, o que que dá para fazer? Só de cara, assim, tabela, dá para fazer nota de rodapé, dá para você criar figuras dentro do próprio LaTeX. Então, várias e várias coisas. E por último, né, o LaTeX separa o conteúdo e estilo do documento. Então, ele separa uma coisa da outra. Eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona isso, mas basicamente você tem uma parte do seu código que serve para você estilizar o documento e o resto do código é o que realmente é o conteúdo do seu documento. Então, isso quer dizer, né, que uma vez que você escreve tudo, é fácil você mudar a cara do documento. Além disso, também dá para criar, você pode criar um template que você pode mandar para as pessoas e o que elas escreverem dentro daquele template vai ficar com a mesma cara do primeiro que você escreveu. Então, isso é muito útil para revistas, jornais científicos que querem que querem padronizar a revista, né? Porque aí a pessoa que quer submeter um artigo simplesmente vai lá no site, baixa o template e escreve naquilo ali e submete. Não tem dor de cabeça para formatar as coisas.
E aí, assim como os pacotes, né, você tem centenas e centenas de templates para tudo que você imaginar, desde currículo até apresentação de slides. O que eu já vi escrevendo LaTeX? Já vi template para currículo, para livro, para e-book. O livro que eu falo é livro físico mesmo. Já vi template para slide, que nem esse aqui que eu estou usando. Template para banner, template para relatório, assim, de relatório, tipo, por exemplo, um relatório de um experimento ou algo do tipo. Já vi template de resumo também. E já vi template de prova. Esse template de prova foi muito, eu fiquei muito surpreso de encontrar. Mas tem template de provas que você pode achar. Então, é, já falei bastante sobre o que é o LaTeX e eu vou mostrar agora o que dá e o que não dá para fazer com o LaTeX, né? Eu coloquei o não entre parênteses ali porque é mais fácil você perguntar o que não dá para fazer com o LaTeX do que dá para fazer, né? A primeira pergunta vai ter uma resposta mais curta. Então, a primeira, aqui eu coloquei só alguns tipos de, algumas classes de documento que a gente chama, que são as que eu vejo que são mais usadas, pelo menos são as que eu mais uso, assim. A primeira é o article, né, o artigo, a classe artigo, que tem essa cara assim, você tem o título aqui em cima, né, o título, autor, data, e aqui você vai ter um abstract, que em português né, é o resumo, e aí na mesma página você já começa as suas sessões, né. Você pode colocar um índice se você quiser, mas por padrão geralmente não tem índice. Depois do article tem o beamer, que, né, coloquei um então porque essa apresentação está sendo, eu escrevi ela no beamer, então vocês estão vendo, né, ao longo desse vídeo todo, estarão dentro de um beamer. Depois tem o book, né, o livro, que tem essa cara aqui. Eu coloquei aqui um print de um capítulo que eu escrevi para mostrar como é que é. Né? Tem aqui o capítulo, o título é separado entre essas duas barras horizontais e aí começa o seu texto. E o LaTeX é muito legal aqui, por exemplo, aqui a minha definição, eu posso configurar isso, né? Por default a minha definição já vem assim. 7.0.1. O que isso quer dizer? Quer dizer, definição do capítulo 7, seção 0, primeira definição. Então, todo tipo de ambiente que você tem no LaTeX, se você permitir que ele seja numerado, ele vai ser numerado de uma forma que você consegue encontrar aquilo fácil. Depois tem o report, que seria o relatório, né? Que tem uma cara parecida com o artigo, mas não tem um resumo e é mais minimalista, digamos assim. Depois tem o AMS Art, que é como se fosse uma subclasse do artigo. Por quê? O AMS quer dizer American Mathematical Society e o art é de artigo. Então é o artigo da AMS. Né? É um artigo especial. Aqui eu coloquei outro print de um documento que eu estou escrevendo com o meu orientador, que foi escrito em AMS Art, perdão. Isso aqui, esse template a gente pegou da RMU, da Revista Matemática Universitária, que é da SBM. Depois vem o Memoir, que é meio que uma autobiografia, assim, também é no estilo de livro, tem capítulos, mas aí é menos algo, é menos algo no sentido de um livro teórico e é mais algo no sentido biográfico, então vai ser mais texto mesmo, texto corrido. Depois tem o standalone, eu coloquei um asterisco porque o standalone você só vai usar quando você quiser, em casos muito particulares, se você está querendo testar uma figura que você constrói usando um pacote que chama TIX, que é algo mais avançado, a gente não vai falar durante o mini curso, mas fica aí a referência para o futuro. E um outro detalhe legal de comentar logo é que tudo que a gente apresentar aqui, que a gente escrever, foi feito no Overleaf, que eu já vou mostrar para vocês o que é. E a gente vai deixar o link na descrição dos vídeos. Então, vocês vão poder ler e enxergar tudo que a gente fez aqui e como que a gente fez. Então, fica aí a referência. Depois, standalone tem a letter, né, que é a carta.
é uma carta normal, como qualquer outra. E, bom, é, das classes de documento é isso. E agora eu vou mostrar figuras que dá para fazer no LaTeX. Por que eu vou mostrar figuras? Porque é algo muito, é uma ferramenta muito forte do LaTeX, a criação de figuras. E essas figuras que eu vou mostrar aqui, eu não fiz todas, não foram todas de minha autoria, mas foram todas feitas usando o TIX, né, o pacote TIX que eu mencionei agora. Então, essa primeira figura aqui eu fiz para o meu curso de variável complexa. Já fiz uma região aqui do plano complexo. Depois, nessa figura aqui, tudo isso aqui de novo, tudo isso aqui eu fiz dentro do próprio LaTeX. Eu não importei, não puxei nenhuma imagem de fora. Eu fiz dentro do próprio LaTeX. Aqui tem uma figura mostrando os cruzamentos das tranças, né? De sigma 1, sigma 2 até sigma n-1. Aqui tem outro diagrama de trança, mostrando para quem conhece trança, né? Mostrando as relações entre os relatores. Aqui tem outra figura legal, um pentágono dentro de uma circunferência. Esse ramo aqui, CD, se eu não me engano, é um arco de parábola. Tem várias, então, enfim, tem várias coisas nessa figura legais. Aqui tem outro diagrama. Não sei exatamente do que é esse diagrama, porque isso aqui foi meu irmão que fez. Ele é engenheiro, mas alguma coisa da engenharia, né? Aqui tem um diagrama de raízes sétimas da unidade, provavelmente, né? Aqui outro diagrama mais físico, né? Outro diagrama mais físico, que esse aqui eu acho bem bonito. Um diagrama com, né, um circuito lógico. Aqui esse eu que fiz, um diagrama para o produto vetorial, né, de dois vetores, o IV, produto vetorial e o complemento ortogonal de U. E, bom, chega de figura, né? Acho que já dei o gostinho para vocês do de quão poderoso pode ser o LaTeX. E agora eu vou falar como que a gente faz para realmente botar a mão na massa e escrever em LaTeX. Então, a primeira ferramenta que eu recomendo que vocês comecem é o Overleaf. O Overleaf ele é uma plataforma online que te permite escrever LaTeX. Aqui eu coloquei vantagens e desvantagens do Overleaf. Eu coloquei também outras ferramentas que você pode usar para escrever e também coloquei vantagens e desvantagens de cada um. O Overleaf, então, a primeira vantagem dele, que também é uma desvantagem, é ser online. Por que é uma vantagem e por que é uma desvantagem? O lado da vantagem é porque você pode compartilhar o que você estiver escrevendo com seus colaboradores, com quem você quiser que te ajude ao longo do projeto. Então, né, isso te permite editar juntos. Vocês podem juntos editar o mesmo documento. Você não tem que ficar enviando arquivo, aí o seu colaborador edita, te manda a versão editada, você edita, manda de novo. Não tem que ficar nesse vai e vem. Só que isso também é uma desvantagem, porque se você não tiver conexão com a internet, você não pode escrever, né? Então, tem os dois lados da moeda. Mas de resto, o Overleaf é só vantagens, porque primeiro que ele é amigável, ele é uma plataforma amigável para quem está começando. Ele tem aqueles vários templates que eu mencionei, de prova, de relatório, de currículo, de tudo. Você encontra no Overleaf, aquilo tudo eu encontrei no Overleaf. Outra coisa legal do Overleaf é que alguns outros editores de texto têm, mas no Overleaf é muito bom. São as sugestões, os autocompletamentos para completar os seus comandos. Outra coisa legal do Overleaf é que ele permite que você crie um projeto e dentro daquele projeto você tem múltiplos arquivos. Então, você pode, que nem foi o nosso caso aqui, a gente criou um projeto chamado Mini Curso de LaTeX e dentro do Mini Curso de LaTeX vão ter os vários documentos para o primeiro vídeo, para o segundo vídeo, para o terceiro vídeo e assim por diante. As listas de exercício, tudo separadinho.
O overleaf também ele é personalizável, você consegue mudar a cor para modo escuro, você consegue mudar o tema do editor, então você consegue dar uma personalizada. E como eu comentei, a edição múltipla, né? Várias pessoas escrevendo no mesmo documento juntas. Então essa é a cara do overleaf. Vamos dissecar mais ou menos como é que é a interface dele. Aqui, do lado esquerdo, a gente tem basicamente é, é o seu mapa, né? Para você se achar onde é que você está, a pasta que você está e em que arquivo você está. Aqui no lado esquerdo, esse print que eu utilizei está diferente, mas, enfim, aqui do lado esquerdo geralmente vai ser o código em LaTeX do seu documento, né? E aqui do lado direito é o PDF gerado, né, correspondente ao seu código. Aqui em cima, se vocês separarem, aqui em cima na direita, tem esse share, que é justamente para você compartilhar o seu documento com outras pessoas, seus colaboradores, enfim. Outro detalhe legal do Overleaf, que assim, provavelmente não vai servir para todo mundo, mas para quem mexe com isso, é que quando você clica aqui nesse menu, não vou mostrar agora, mas quando você clica nesse menu, você tem a opção, aliás, quando você clica no menu não, perdão, quando você vai criar um novo projeto, você tem a opção de importar do GitHub. Então, para quem programa ou para quem mexe com GitHub, você consegue integrar o Overleaf com o GitHub. E aí você pode usar uma interface como o Visual Studio Code para escrever em LaTeX e automaticamente dar um commit para o GitHub. Se você não pegou nada do que eu falei, não tem problema, não vai vir ao caso aqui nessa série de vídeos, mas para quem conhece é uma funcionalidade legal. Depois do Overleaf, tem o Text Studio, que é um aplicativo que tem para Windows, tem para Linux e tem para Mac também. Ele é um aplicativo no computador, né? Então, ele tem a vantagem e a desvantagem de ser offline. Né? A vantagem de ser offline é que você pode escrever a qualquer momento, a desvantagem é que você não consegue editar junto, né? E aí as vantagens dele são que ele também tem sugestões de autocompletamento e ele é personalizável entre aspas, porque você tem um certo trabalho para personalizar o Text Studio, mas é possível. De resto, ele é um pouco menos vantajoso do que o Overleaf, pelo menos para quem está começando, porque ele não é amigável, ele tem muita coisa na tela, ele não tem templates, o Text Studio em si não tem templates, você teria que procurar um template na internet e depois abrir no Text Studio. E ele também não vai ter os múltiplos arquivos que o Overleaf tem, e como eu comentei, ele não tem a edição múltipla que o Overleaf permite. Né? Então essa é a cara do Text Studio. Aqui é o meu Text Studio, que eu uso no meu notebook. Então ele está personalizado, o padrão dele não é com fundo preto e essas cores. O padrão dele é um fundo branco e outras cores no código. Mas ele também tem uma cara parecida assim, com o Overleaf no sentido de código na esquerda, PDF na direita. Né? E aqui em cima ele vai ter várias outras ferramentas, enfim. O Text Studio ele é todo um mundo em si. Você explorar o aplicativo, as funcionalidades dele. Eu comentei que não tem múltiplos arquivos, mas uma coisa que tem é que você pode abrir vários arquivos juntos. Né? Então aqui tem, por exemplo, de novo, esse aqui é um print meu, né, do meu Text Studio. Aqui tem minha planilha que eu organizo minhas finanças. Aqui tem minha planilha de notas. Aqui uma lista minha de variável complexa e aqui outra lista minha de variável complexa. Então, é assim que é a cara do Text Studio. E por último, tem o MikTeX. Esse eu nunca usei o MikTeX, porque eu não gostei da cara dele, mas ele é que nem ele é igualzinho ao Text Studio, tem as mesmas vantagens, as mesmas vantagens e as mesmas desvantagens. Essa é a cara dele. Ele é um pouco mais, eu diria, simples, né, minimalista, se você quiser usar essa palavra, do que o Text Studio, mas o princípio é o mesmo. Né?
código, PDF. Esse é o princípio de toda interface que você usa para escrever LaTeX, o princípio é esse, é código e PDF. Bom, então, ok. Por último, mas mais importante, é como é que a gente aprende a escrever em LaTeX. Então, a primeira fonte de muita coisa, ainda mais nesse período de pandemia, é usar o Google. E, em especial, para o LaTeX, eu não consigo reforçar isso o suficiente. Pesquisem as coisas em inglês. Vocês vão achar muito mais resultados pesquisando em inglês. E isso vai não só para o LaTeX, mas para qualquer pesquisa que você for fazer no Google, você vai achar muito mais resultado pesquisando em inglês. Depois disso, né, no próprio Google, você vai ter vários fóruns que são dedicados a LaTeX. Alguns deles que eu botei aqui, que são os mais relevantes, são o TeX LaTeX Stack Exchange, que tem esse endereço. O Math Overflow, que não é só para LaTeX, mas ele tem uma parte que é para LaTeX. O Stack Overflow, que é um Math Overflow com upgrade. E o Cetam. Esse Cetam, ele é um site que tem a documentação dos pacotes de LaTeX. Então, para quem já mexeu com programação, para quem mexe com programação, sabe que a documentação nada mais é do que alguém explicando os comandos que tem naquele pacote e como é que funciona aquele pacote, né? Então, no Cetam você vai ter isso, você vai ter pacote tal. Aí vai ter o autor daquele pacote, né, o cara que fez aquele pacote, explicando como é que funciona o comando A, B, C, D, E e F daquele pacote. Então, o Cetam é isso, né? Geralmente, você não vai ler documentação, você não vai, quando você quer aprender um pacote novo, quando você quer aprender uma função específica de um pacote, você não vai ler a documentação, geralmente você vai ler um desses fóruns aqui. Mas, se algum dia você quiser se aprofundar realmente naquele pacote, saber tudo, você tem o Cetam. Depois você vai ter textos de tutorial. Aqui eu coloquei alguns que não são meus, aqui não tem texto meu. Eu achei esse do professor Carlos Campanha, da Federal de Pelotas, explicando sobre o Beamer, que eu achei muito bom. Então eu coloquei aqui. Esse texto está disponível online, então nesse endereço aí, eu coloquei o endereço que eu encontrei. Tem esse livro que é da Springer, que eles disponibilizaram de graça. Aqui eu baixei o livro e eu disponibilizei no meu Drive. Então é só acessar o link aí para baixar o livro. E por último, tem essa lista de símbolos, que eu também é um documento que tem online, eu upei no meu Drive e coloquei o link aí. Essa lista de símbolos é uma lista do comando para. É uma lista de comandos para certos símbolos. Então tem muito símbolo matemático aí. Então vai ter, por exemplo, maior, menor, símbolo de isomorfismo, de congruência, enfim, de tudo que você puder imaginar vai estar lá. E para o primeiro vídeo é isso, né? Obrigado pela atenção de todos vocês. De novo, na descrição vai ter o link para essa apresentação, para a lista de exercícios, se vocês quiserem treinar. E vejo vocês no próximo vídeo.